Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João 1, 12 e 13 diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje, Dia dos Pais, eu escolhi falar sobre liberdade. Liberdade. Mas o que a palavra liberdade tem a ver com o Dia dos Pais? Não sei vocês, mas provavelmente todos vocês, quando eram mais jovens, já pensaram e já disseram: bem que o meu pai podia me dar mais liberdade para eu fazer aquilo que eu queria. Não sei se vocês pensaram isso quando eram mais novos, mas eu, pelo menos, tive meus momentos em que eu queria fazer alguma coisa e o pai dizia que não podia. Então, eu pensava assim: bem que meu pai podia ser mais liberal, me deixar fazer outras coisas que eu queria. Mas, que liberdade é essa que nós pedimos quando nós temos essa expressão? Será que realmente é essa liberdade de poder fazer tudo aquilo que quiser? É uma liberdade de ser o que quiser? Será que é essa liberdade que nós queremos falar hoje? Não. Não é sobre essa liberdade. A liberdade que eu quero falar com vocês hoje é a liberdade para ter um relacionamento com o Pai perfeito. Liberdade para termos um relacionamento com o Pai perfeito. O que nós precisamos guardar hoje é isso: termos liberdade para ter um relacionamento com o Pai perfeito. Primeiro, para nós pensarmos sobre isso, o relacionamento com o Pai perfeito, nós precisamos ter consciência de quem é Deus para nós. Quando nós olhamos para Deus, quando nós pensamos em Deus, que Deus é esse para nós? É um Deus que não se envolve, que olha tudo com seu soberano poder, mas não coloca a sua mão nas coisas que eu preciso, nas decisões que eu preciso tomar. Esse é o Deus que eu vejo, que esse é o Deus Pai para mim. Ou o Deus Pai para mim, ele é aquele bonzinho que sempre que eu oro, ele vem e me dá aquilo que eu preciso. É aquele que quando eu oro, eu sempre tenho a resposta que eu esperava. Será que é esse o Deus que nós temos? Ou ainda, o Deus, ou a imagem de Deus Pai que nós temos é um Deus que castiga. Um Deus bravo, que se acontece alguma coisa de errado comigo, se eu passo por uma dificuldade, se alguma coisa difícil acontece, é porque Deus está me punindo. Ele é um Deus que castiga e não deixa passar os meus erros. Será que essas ideias são realmente a verdade em relação ao nosso Pai do céu? Pensem, quando vocês ouvem essas três expressões, qual delas se assemelha mais à visão que vocês têm de Deus Pai? Essas visões, elas são bastante comuns, mas elas estão erradas. Por quê? Porque essas visões de Deus são muito mais ligadas à relação que eu tenho com o meu Pai do que com a relação verdadeira que eu tenho com o Pai Celestial. Alguns tiveram um pai que era ausente, que não se preocupava com as suas necessidades, que não estava junto com ele, com ela, quando mais precisava, que dava as coisas, mas não estava junto. Tem outros que tiveram pais bondosos. Esse sim, fazia tudo aquilo que estava ao seu alcance
para que o filho ou a filha não passasse dificuldade, necessidade. Esse o pai bondoso. E aí tem aquele que tiveram um pai que era rígido demais, que não abraçava, não dava carinho, não elogiava, só fazia o quê? Criticava quando fazia alguma coisa errada. Se essa ideia representa mais a relação com o pai terreno, a segunda pergunta é como nós gostaríamos que o nosso pai fosse. Como você gostaria que o seu pai fosse? E a segunda questão é, hoje você tem liberdade de falar para o teu pai que alguma coisa ele precisaria mudar para que ele fosse melhor contigo? Vocês teriam liberdade de falar isso para o pai de vocês que está aqui? Isso eu acho que poderia ser diferente. Isso seria melhor se nós fizéssemos juntos. Será que a gente tem essa liberdade para falar isso com os nossos pais? Eu sempre tive uma ótima relação com meu pai. Ele sempre foi um cara muito trabalhador, mas mesmo assim ele tirava bastante tempo para brincar e estar envolvido comigo e com o meu irmão. Mas uma coisa que eu gostaria que ele fosse era menos controlador. Quando é criança, jovenzinho, isso é importante para a gente saber o que está fazendo, dizer o que deve ser feito. Isso é bom, mas quando já é jovem, adolescente, mais adulto, participar das decisões e sonhos dos filhos é participar, não é querer se colocar nas decisões a serem tomadas. Meu pai está assistindo, tá? Eu te amo, pai. Mas a gente não precisa deixar de amar o nosso pai, mesmo dizendo que há coisas que podem ser diferentes. Eu, como pai, eu não sei como a Beatriz gostaria que eu fosse. Afinal de contas, ela tem 1 ano e 4 meses. Eu, como pai, eu quero dar liberdade para ela fazer, não fazer aquilo que ela quiser, mas dar liberdade no nosso relacionamento como pai e filha. Porque o pai, ele sim precisa dar limites, precisa ensinar até onde ela deve ir. Mas mais importante do que isso é cultivar um bom relacionamento de pai e filha. Ser amigo, cuidador, dizer que eu amo ela perceber, sentir que eu a amo, e ela ter liberdade no nosso relacionamento de dizer: pai, sim, tu é um cara chato. Pai, nesse momento, dá um tempinho. Saber ter essa liberdade de conversar e ter essa abertura. Isso é ter um bom relacionamento. Mas mais importante do que isso, eu quero ser um instrumento para que ela aprenda a ter um relacionamento com o pai que é perfeito. Eu não sou um pai perfeito. E quanto mais ela cresce, mais ela vai perceber que eu sou imperfeito. A grande questão é que o bom relacionamento que nós cultivarmos não é tão importante quanto o grande relacionamento que ela precisa cultivar com o Pai perfeito, nosso Deus. Essa semana eu estava trabalhando lá no escritório e deixei a Beatriz na sala, assistindo TV, e daqui a pouco ela levanta com a Bíblia na mão e vem até o escritório. Ela não pede, né, não fala que ela quer que eu leia, mas ela vem e entrega a Bíblia para que eu leia para ela, a Bíblia de criança dela. Aí eu tiro, paro o meu trabalho, vou lá e leio para ela. Ela ainda não tem noção de que ela atrapalha enquanto eu estou trabalhando. Mas
ela teve a liberdade, ela tem a liberdade de chegar e pedir que eu conte a história para ela. Quanto nós temos como pais dado liberdade aos nossos filhos para que eles venham e falem conosco aquilo que eles precisam. Como eu disse, eu não sou o exemplo de pai perfeito, mas nós temos em Jesus o exemplo de como ter um relacionamento perfeito com o Pai perfeito. Jesus chama Deus mais de 180 vezes de Pai nos 4 evangelhos. Mais de 180 vezes Jesus chama Deus de Pai. Nós devemos ter um relacionamento com o nosso Pai perfeito. Jesus dá o exemplo que é possível ter um relacionamento com o Pai perfeito. A primeira forma que eu vejo é através da oração. Lá em Mateus 6, do versículo 6 ao 9, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê você no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí, ele dá o exemplo da boa oração. Através da oração, nós temos um bom relacionamento com o nosso Pai Celestial. Também é através da confiança em meio às aflições que nós temos um bom relacionamento com o nosso Pai Celestial. Lá em Lucas 22:42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a minha não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se hoje nós temos passado por aflições, angústias, tristeza ou dor, é tempo de seguir o exemplo de Jesus, orar ao Pai e confiar que nós não estamos sós. Em meio à aflição ali, o nosso Pai querido não deixa a gente caminhar sozinhos. Ele dá a mão e vai conosco em meio à dificuldade. Terceira forma que nós vemos o exemplo de Jesus é através do entendimento do seu amor por nós. Lá em João 15, 9 a 12 diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não há nada mais sublime, mais importante do que sabermos que somos filhos amados do Senhor. Sem dúvida isso é importante nós sabermos, mas o quanto isso é verdade no nosso dia a dia, o quanto nós vivemos isso no nosso dia a dia, o quanto nós experimentamos isso quando nós passamos pelas alegrias e pelas aflições. Não sei se vocês viram, mas o Banco do Brasil, eles fizeram uma propaganda bem legal de um pai cadeirante, um pai com deficiente, e uma menina, e eles fazem várias coisas juntos, brincam, dançam, ele desenha com ela, e no final, a frase final diz: o amor de um pai transforma o futuro de um filho. O amor do pai transforma o futuro do filho. E aí ele muda: o amor de um pai transforma o futuro de todos. O amor do pai terreno faz grande diferença na vida do filho. Perceber-se amado pelo seu pai faz grande diferença. Os filhos que tiveram uma boa relação com os pais e que sentiram o amor dos pais podem dizer que isso faz diferença. Quem não teve também pode dizer que isso faz diferença, porque sem esse amor faz grande diferença na nossa
caminhada. Mas o grande diferencial é o amor do Pai perfeito. Esse amor que transforma o futuro não apenas de uma pessoa, mas de todas as pessoas que estão ao seu redor. Em Jesus, nós aprendemos como era o seu relacionamento com o Pai perfeito. E agora, qual deve então ser a nossa atitude em relação a essa verdade que nós ouvimos? Jesus, sim, mostra como ele teve um relacionamento perfeito com o Pai perfeito. E nós? O que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude concreta para nos relacionarmos com o Pai perfeito? A primeira delas é adotar o exemplo de Jesus. Jesus ora de forma sincera ao Deus Pai, entrega suas necessidades e confia nele. Ele tem liberdade para falar com o Pai sem medo. Como eu disse antes, a gente tem liberdade de falar para o Pai aquilo que ele deveria fazer diferente, que ele deveria ser melhor. Eu tenho liberdade para falar com meu Pai as minhas angústias, os medos, aquilo que eu estou passando e que às vezes pode até me dar vergonha. Eu tenho coragem, tenho liberdade para falar isso para o meu Pai? Jesus tinha coragem e ele nos chama a sermos corajosos e termos liberdade para orar e entregar tudo nas mãos do nosso Senhor. Com Deus, nós temos liberdade de contar todas as coisas, de pedir conselhos, de falar das nossas dores, de reconhecer que erramos sem medo de sermos julgados, abandonados e criticados por isso. Jesus, no Pai Nosso, instrui seus discípulos e a nós, que precisamos pedir perdão e perdoar, pedir que a vontade do Pai seja feita, que Ele nos dê aquilo de que realmente nós precisamos para viver. Nós temos liberdade de conversar abertamente com o nosso Pai Celestial. Mesmo que nós tenhamos várias colocações sobre como gostaríamos que o nosso Pai terreno fosse, mais amoroso, mais atencioso, mais preocupado, mais presente, eu posso dizer que o nosso Deus é o Pai perfeito. Ele é a resposta a todos os anseios por aceitação, aprovação, apoio e amor de um Pai que nós já tivemos. O que quero dizer hoje é que precisamos encontrar liberdade como filhos e filhas amados e amadas de Deus. Precisamos encontrar liberdade como filhos amados de Deus. Em Cristo nós somos escolhidos, amados e considerados por Deus, o nosso Pai perfeito. Não importa o caráter do nosso Pai terreno ou a nossa relação com Ele, existe um Deus, um Pai perfeito que quer ter um relacionamento perfeito e amoroso conosco. Lembremos do texto de João 1, 12 e 13, que foi lido no início. Somos tornados filhos de Deus quando verdadeiramente cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje é o dia de entregar tudo nas mãos do Senhor. Medo, rancor, tristeza, aprender dele e assim viver como filhos amados de Deus. Mesmo que em determinado momento a gente tenha se sentido abandonado pelos pais. Mesmo que nós ainda estejamos afastados dos pais terrenos e que o seu relacionamento ainda esteja rompido com ele. Nós temos um Pai Celestial que não nos abandona. Nele nós buscamos reconciliação. A partir dele, nós somos chamados a nos reconciliarmos com os nossos pais. O Senhor, o nosso Deus, Pai perfeito, é tudo o que precisamos. Creia nisso. Amém.